Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 30, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo de frete. Como sócio do clube, você também estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago por livro é sempre bem menor que o encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet. Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora pela nossa web rádio Cristo Consolador mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o livro dos Espíritos, né? Vamos cumprimentar a nossa querida Miriam Becker, que está aqui conosco. Boa tarde, Silvia, a todos. Boa tarde, Miriam. Que bom que você está aqui conosco, né? Muito bem. Bom, como todos sabem, a Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio totalmente espírita. E nós temos como hábito sempre iniciar os nossos programas com uma prece. Então, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levarem seu pensamento a Deus e acompanharem conosco esta pequenina prece de abertura. Ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, para nos orientar, nos incluir, nos auxiliar na compreensão do que iremos estudar. Obrigada pela presença amiga, obrigada sobretudo pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção dessa encarnação. Que todos, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito e estudado na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus e de toda a espiritualidade amiga que conduz os trabalhos da Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o livro dos Espíritos. Muito bem. Bom, pessoal, nós hoje vamos iniciar, não é, um tema novo, né? Nós vamos iniciar aqui, vejamos, o capítulo 3, né? O capítulo 3 da nossa terceira parte, se eu não me engano, né? Exatamente, do terceiro livro, se eu não estou enganada, né? Se eu não estou enganada, do terceiro livro, porque o livro dos Espíritos é dividido em 4 livros, né? E
nós já vimos o primeiro livro, que fala das causas primeiras, né? O segundo, que é o mundo espiritual ou dos espíritos, e nós estamos, se eu não me engano, né? Sim, exatamente. Estamos no livro terceiro, que fala das leis morais. Já estudamos a lei divina ou natural, lei de adoração, e hoje estamos iniciando o capítulo 3, que fala da lei do trabalho. Muito bem, né? Bom, e aí, nesse capítulo 3, né, do livro terceiro, que fala das leis morais, nós vamos falar da lei do trabalho, vamos falar da necessidade do trabalho, né, no nosso estudo de hoje. E vamos ver, primeiramente, a pergunta de número 674, quando Kardec pergunta aos amigos espirituais o seguinte: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os amigos espirituais dizem: o trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, o que aumenta as suas necessidades e prazeres. Olha que interessante, né? Ele está dizendo que o trabalho é uma lei da natureza, mas que é justamente a civilização, o fato de vivermos numa civilização com diversas demandas, diversas necessidades, né? Apelos, que nós, né, aumentamos ainda mais essa necessidade. A civilização nos obriga a trabalhar mais para podermos satisfazer, né, as nossas necessidades e prazeres. Mas o trabalho é uma lei natural, né? Então, vejamos aqui o que os nossos amigos Djalma Santos e Ana Maria, neste livrinho que vocês também já conhecem, estudando o Livro dos Espíritos, comentam a respeito dessa pergunta 674. E eles dizem o seguinte: o exercício do trabalho está inserido na lei divina que rege a vida cósmica e constitui uma bênção para o homem terreno, porque é, ao mesmo tempo, uma fonte de renda material e uma fonte de renda espiritual. Olha que interessante. Fazendo com que o homem descortine novos horizontes da vida, partindo sempre para novos desafios no campo da carne e do espírito, num movimento constante de renovação que certamente o levará à perfeição. Que interessante essa colocação aqui dos nossos amigos. Eu vou reler para vocês. O exercício do trabalho está inserido na lei divina, na lei natural, que rege a vida cósmica e constitui uma bênção para o homem terreno, porque é, ao mesmo tempo, uma fonte de renda material e uma fonte de renda espiritual, fazendo com que o homem descortine novos horizontes da vida, partindo sempre para novos desafios no campo da carne e do espírito, num movimento constante de renovação que certamente o levará à perfeição. É interessante, né, como nós entendemos claramente aqui, quando ele fala que é uma fonte de renda material. E quando ele diz que é uma fonte de renda espiritual, a gente precisa parar e pensar um pouco: por que será que é uma fonte de renda espiritual, né? Eu, conjecturando aqui comigo, por que os amigos teriam dado feito esse comentário, eu penso que é porque quando nós trabalhamos, nós estamos sempre em contato com outras pessoas. E eu penso que o trabalho é um dos ambientes mais difíceis para você exercitar, digamos assim, o evangelho, né? São pessoas muito diferentes, com formações familiares diferentes, com pontos de vista diferentes, de repente com segmentos, são membros de segmentos religiosos diferentes, o que causa, muitas vezes, nos oferece, muitas vezes, um grande desafio: lidar com tantas pessoas diferentes.
né, com tantas pessoas diferentes e, ao mesmo tempo, aprender a conviver com elas. Então, o ambiente de trabalho realmente nos oferece uma grande possibilidade de crescimento espiritual, porque precisamos aprender a ser pacientes, tolerantes, cooperativos, aprender a trabalhar em grupo, aprender, de repente, a dividir, né? Aceitar as diferenças, sem dúvida, né? Que o trabalho colabora muito para a nossa evolução espiritual também, né? Bom, vamos agora à pergunta de número 675, né? 675. Se devemos entender por trabalho, aliás, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Na verdade, eu acho que a grande síntese, né, da questão do trabalho é isso. Toda ocupação útil é trabalho, né? E ele fala, né, se a gente deve entender como trabalho apenas as questões de ordem material. Os amigos espirituais dizem que não, que o nosso espírito também trabalha. Exato. Vamos pensar que nos momentos do repouso do corpo físico, quando estamos dormindo, os amigos espirituais muitas vezes nos dizem que nós, no desprendimento parcial do sono, vamos a lugares, né, com os quais nos afinamos. E nós normalmente dizemos que é interessante que a gente, ao dormir, né, nas nossas preces, peça a Deus a possibilidade de ir ao encontro de bons espíritos que possam nos orientar, nos instruir, não é? Nos aconselhar e, se for possível, que possamos ser úteis, que possamos trabalhar. Eu tenho como hábito, né, volta e meia, sempre, mas o meu pensamento constante é esse, mas às vezes eu não formulo, né? Mas eu tenho certeza que os amigos espirituais sabem disso. Eu sempre desejo que ao ocorrer o desprendimento, né, o semidesprendimento, o desprendimento parcial pelo sono, que o meu espírito possa ir a locais onde ele possa estudar, aprender mais, trabalhar, ser útil, para que não fique preso ao corpo de carne que se encontra descansando, né, na cama, ali dormindo, mas que sim, nesse momento, possa se desprender e ir ao plano espiritual, né, fazer algo de útil, estudar, sobretudo. A literatura espírita nos mostra que existem cursos que acontecem no plano espiritual onde encarnados estão matriculados. Uma das obras de André Luiz, não me recordo agora qual delas, menciona isso, né? Que alguns espíritos encarnados estavam matriculados, né, em um curso que ocorria no plano espiritual e que toda noite eles deveriam comparecer a esse curso. E eu pensei, nossa, eu gostaria tanto de estar num desses cursos, né? De ter o privilégio, de repente, de poder participar de um desses cursos, ou seja, no desprendimento do sono, o meu espírito também trabalhar, né? Trabalhar desenvolvendo, aprendendo mais, estudando, adquirindo conhecimentos e sendo útil de alguma forma, né? O que não falta é trabalho, né? Aqui no plano material e, sobretudo, no plano espiritual, né? Os amigos espirituais trabalham muito o tempo todo, tem um tempo bastante, digamos assim, uma agenda bastante cheia. E se nós pudermos, de alguma forma, no nosso momento de liberdade, de semi-liberdade, no momento do sono, se nós pudermos ser úteis, né? Eu acho que é muito, muito bom. Vejamos o que nos dizem os nossos amigos a respeito, né? Dessa pergunta 675. E eles comentam o seguinte: entende-se por mecanismo de trabalho todas as atividades exercidas pelo espírito, seja no campo material ou espiritual, atendendo sempre às necessidades do homem, que cresce moralmente e intelectualmente
através do trabalho que é realizado aqui na Terra e também do outro lado da vida, onde encontramos novas formas de evoluir, mas sempre tendo à frente a eficácia do trabalho, que é a mola propulsora do mundo em que vivemos, né? Do mundo em que vivemos. Olha que bonitinho, né? Olha que bonitinho, né? Então, ele está dizendo aqui, né, que nós vamos, né, sempre tendo que encontrar formas de evoluir, né? Tanto aqui quanto no plano espiritual, né? Então, olha o que ele diz, vou repetir. Entende-se por mecanismo de trabalho todas as atividades exercidas pelo Espírito. Eu me recordo que Jesus falou, meu Pai trabalha sempre, e eu também, né? Então, todas as atividades exercidas pelo Espírito, seja no campo material ou espiritual, atendendo sempre às necessidades do homem, que cresce moralmente e intelectualmente através do trabalho, né? Que é realizado aqui na Terra e também do outro lado da vida, onde encontramos novas formas de evoluir, mas sempre tendo à frente a eficácia do trabalho, que é a mola propulsora do mundo em que vivemos. Claro, se não houver trabalho, a gente não evolui, a gente não cresce, né? A gente não progride. Se o homem ficasse ocioso o tempo inteiro, estaria até hoje nas cavernas, né? Foi justamente a vontade de ter uma situação melhor, de encontrar um abrigo melhor, mais confortável para ele e tudo mais, que ele foi desenvolvendo a sua inteligência e se esforçando e trabalhando aqui, trabalhando ali, para conseguir melhores condições de vida e chegamos onde chegamos. O grande problema que temos é que a nossa evolução moral não acompanha a nossa evolução intelectual, né? Então, a gente trabalha, busca muito o ter e acaba se esquecendo do ser, né? Mas vamos chegar lá um dia. Bom, pergunta 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? Por que o trabalho é imposto ao homem? Por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. É por isso que seu alimento, segurança e bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, Deus outorgou a inteligência ao que é extremamente fraco de corpo, mas é sempre um trabalho. Olha que interessante isso aqui, gente. Olha o que ele está colocando aqui. Por que o trabalho é imposto ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. Exatamente, se nós formos pensar nisso, se nós não fizéssemos nada, nós acabaríamos ficando atrofiados, né? A gente até quando vai ficando mais velha, o pouco que a gente fica com o corpo parado na cama durante a noite, de manhã para acordar é terrível, né? A gente está sentindo uma dor aqui, uma dor ali, porque ficou sem se mexer muito. Imagina você passar toda uma vida sem fazer muita coisa, sem se movimentar, sem fazer algum exercício, executar algum trabalho e tudo mais. Não daria certo, né? Nós ficaríamos com a nossa saúde, inclusive, abalada, os nossos músculos enfraquecidos, atrofiados, não seria nada bom, né? Então, o trabalho é imposto ao homem por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Por que uma expiação? Porque, muitas vezes, nós podemos ter uma pessoa que
herdou uma fortuna muito grande, nunca fez nada na vida, nunca trabalhou, nunca fez nada de útil. Então, numa outra existência, essa pessoa muito provavelmente deverá trabalhar arduamente para conseguir o pão de cada dia. Porque você imagina, se nós pensarmos que Deus, né, Deus efetivamente não nos oferece a prova da riqueza apenas para nosso deleite, mas que nós possamos fazer o máximo de bem possível usufruindo daqueles recursos materiais. Né? Mas se uma pessoa que recebe recursos materiais, porque, de repente, o avô, o pai, trabalharam muito e conseguiram amealhar uma fortuna, essa pessoa recebe tudo de mão beijada, de repente, de uma herança, e não trabalha, não faz nada. Existe um caso bastante conhecido aqui no Brasil de alguém que recebeu uma grande fortuna e disse que iria se divertir a vida inteira até acabar. E foi o que essa pessoa fez. Usou de forma totalmente desregrada a fortuna, acabou com toda a fortuna deixada por seus antepassados, não sei se foi avô e pai, não sei exatamente, acho que foi avô e pai, e realmente acabou com tudo. Realmente acabou com tudo. Morreu sem ter nada mais. Gastou com tudo. E aí eu pergunto, o que foi que essa pessoa fez de benefício para outra, para a comunidade, né? Para a cidade onde vivia, para o país onde vivia, para as pessoas no mundo? Não se tem notícia. Pode ser até que tenha feito, mas não temos notícia. Então é muito triste você pensar como esse espírito desperdiçou uma existência, toda uma existência que é tão difícil de conseguir, vivendo de maneira tão sem propósito, né? Tão sem propósito. E aí, quando a gente lê aqui uma orientação dos amigos espirituais dizendo que o trabalho é imposto ao homem como uma forma de expiação, nós entendemos, né? Às vezes você tem aquela pessoa que trabalha muito a vida inteira, trabalho duro, trabalho pesado, e ela sempre ganha o suficiente para se manter. Nunca atinge uma situação em que ela tenha uma vida um pouco mais confortável, um pouco mais tranquila. A vida inteira, muito trabalho duro, trabalho árduo, para ela conseguir o pão de cada dia. Talvez seja alguém que esteja passando por uma expiação, né? Em virtude de ter tido muito numa vida anterior e não ter feito nada, né? Por isso. Também é uma forma, naturalmente, o trabalho de aperfeiçoar a inteligência. Né? Porque se você observar, né, se nós observarmos o trabalho das pessoas, sobretudo as pessoas que desenvolvem algum tipo de trabalho braçal, né, logo nós vamos observar que ela vai sempre buscar uma maneira de fazer aquilo de maneira mais rápida, né, e mais produtiva. Então, nós vamos pensar no agricultor, né, que inventou a máquina que vai semeando, né? Depois inventou a máquina que vai colhendo, que vai cortando e colhendo. Né? Então, é muito interessante, porque o homem vai pensando como é que eu posso fazer isso aqui, né? Para tornar o trabalho mais rápido, mais fácil. E é muito, muito interessante como a nossa inteligência vai se desenvolvendo de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a nossa vontade de tornar o trabalho mais rápido, mais produtivo. Eu estava ainda há pouco fazendo uma salada na minha cozinha e usando um pequeno aparelho que corta, né, que corta os legumes todos do mesmo tamanho e é muito rápido, muito rápido. Antigamente, o que a gente tinha que fazer, né? Para fazer uma maionese, por exemplo, você cortava e depois tinha que cortar mesmo manualmente, cada pedacinho vai ficar mais ou menos do mesmo tamanho e tal. E agora não, né? Com esse aparelhozinho que eu adquiri, eu corto os legumes em tamanhos relativamente em fatias, coloco na máquina e ela corta os quadradinhos do tamanho da maionese maravilhosamente bem. Ou seja, foi alguém que pensou nisso.
e facilitar a nossa vida, ou seja, usou a inteligência para facilitar um determinado trabalho, o que é ótimo, né? Assim como temos a máquina de lavar também, a máquina de lavar louça e tantas outras coisas que o homem inventou para tornar o nosso trabalho, o nosso dia a dia mais fácil, né? Então, por que o trabalho é imposto ao homem? Por ser uma consequência de sua natureza corpórea, é uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual, exatamente. Ele não teria com que se preocupar, não teria que pensar no que fazer para melhorar a sua condição de executar determinada tarefa, né? É por isso que seu alimento, segurança e bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Claro, se o homem ficar inerte o dia inteiro sem fazer absolutamente nada, ele não vai ter alimento, ele não vai ter um teto sobre sua cabeça, ele não vai ter roupa, ele não vai ter calçado, ele não vai ter coisa alguma. Então, precisa trabalhar realmente para satisfazer as suas necessidades básicas, né? Em compensação, Deus outorgou a inteligência ao que é extremamente fraco de corpo, né? Mas é sempre um trabalho. Aí você tem aquelas pessoas, de repente, que são bastante debilitadas fisicamente, que não poderiam exercer nenhum tipo de trabalho braçal, como um tipo de impossibilidade física, mas dispõem de inteligência, né? Então, com a sua inteligência, elas trabalham também. Trabalham inventando coisas, trabalham encontrando soluções para desafios, não é? Que se apresentam para a coletividade. Então, de uma certa forma, nós sempre estamos trabalhando, né? Ou com os nossos braços, ou com a nossa inteligência. Bom, vejamos, então, o que os nossos amigos falam sobre essa pergunta 676. Pela natureza intrínseca do seu corpo físico, que necessita movimentar os bilhões de células que formam os tecidos e órgãos, gerando energia de manutenção da roupagem carnal, né? Porque o trabalho se impõe ao homem pela natureza intrínseca do seu corpo físico, que necessita movimentar os bilhões de células que formam os tecidos e órgãos, gerando energia de manutenção da roupagem carnal. Serve também o trabalho como fonte de recursos para a manutenção do homem, que adquire os bens de consumo através do trabalho. E ainda como alavanca de impulso da própria evolução, que sem o trabalho estaria atrofiada. Exatamente, né? Como eu comentei com vocês. O homem está trabalhando na lavoura, na plantação. Então, ele começa a pensar em como ele poderia fazer aquela semeadura mais rapidamente, como ele poderia fazer a colheita mais rapidamente. E pensando nisso, ele acaba criando máquinas que vão acelerar e facilitar todo o processo de cultivo, né? Então, é muito, muito, muito interessante isso. Como o trabalho, que as pessoas às vezes reclamam, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus que temos o trabalho para nos sustentar. Graças a Deus que temos o trabalho para nos auxiliar a manter a vitalidade dos nossos corpos. Porque os nossos corpos necessitam muito, né, desse exercício, né, resultante do trabalho, tanto braçal, né, uso de força, quanto mental. Muito bom, né? Vejamos agora a pergunta de número 677. Por que a natureza se encarrega por si mesma de prover a todas as necessidades dos animais? Olha que bom, né? Aí nós temos uma outra situação, né? O homem tem que trabalhar para prover as suas necessidades. E aí Kardec pergunta, mas então por que é que a própria
própria natureza se encarrega de prover todas as necessidades dos animais. E aí os amigos espirituais respondem: tudo trabalha na natureza. Como tu, os animais trabalham, mas o trabalho deles, como a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não resulta em progresso, ao passo que entre os homens tem dupla finalidade: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, que é também uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, quando provém as próprias necessidades materiais, eles se constituem, mesmo de forma inconsciente, em agentes dos desígnios do Criador. E o trabalho que executam não é menos importante para o objetivo final da natureza, embora quase sempre não possas ver o seu resultado imediato. Gente, essa resposta dos amigos espirituais aqui é bem profunda, né? É bem profunda. Vamos observar. Por que a natureza se encarrega por si mesma de prover a todas as necessidades dos animais? E aí, os amigos espirituais já começam dizendo que tudo trabalha na natureza, né? Como tu, os animais trabalham, mas o trabalho deles, como a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Ou seja, qual é o trabalho que os animais desenvolvem? O trabalho de cuidarem de si mesmos, de preservarem a sua espécie. Então, os animais, eles se protegem das intempéries, buscam se proteger dos perigos, eles trabalham buscando alimento, trabalham para se proteger e se defender dos predadores, não é? Isso é um constante trabalho. Eles não ficam, né, em ócio o dia inteiro, eles trabalham buscando justamente meios da sua subsistência, da sua proteção, da preservação do seu corpo. Eis porque, entre eles, o trabalho não resulta em progresso, ao passo que entre os homens tem dupla finalidade: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, que é também uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. É uma necessidade do homem, né? A faculdade de pensar, está sempre buscando alguma coisa melhor, né? Quando digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Exatamente, né? Os animais, conforme nós comentamos aqui, o objetivo deles é a própria conservação, né? Eles trabalham para conservarem a própria vida, buscando alimento, proteção e tudo mais. Entretanto, quando provém as próprias necessidades, esse é um ponto interessante, olha isso. Porém, quando provém as próprias necessidades materiais, eles se constituem, mesmo de forma inconsciente, em agentes dos desígnios do Criador. O trabalho que executam não é menos importante para o objetivo final da natureza, embora quase sempre não possas ver o seu resultado imediato. Isso aqui é muito importante, né? Muito importante. Vamos analisar o que os amigos espirituais quiseram dizer com isso aqui. Algumas vezes o homem interfere na natureza, né?
interfere na natureza. E normalmente a coisa não fica bem. Né? Normalmente não fica bem. Por quê? Porque tudo que Deus faz é absolutamente perfeito. Né? Então, de repente, você tem em determinada região, né? Você tem em determinada região um certo animal. Mas aí o homem resolve que aquele animal não está bom. Aquele animal está prejudicando de alguma forma, ele não quer ter aquele animal diante dele, aquela coisa. Né? E aí, o que acontece? O homem acaba exterminando ou diminuindo muito aquela espécie, né, da fauna. Só que aquele animal naturalmente existe para controlar um outro tipo de animal que, se não existisse este predador natural, ele iria se multiplicar em muito, né, prejudicando o equilíbrio do sistema e prejudicando naturalmente o homem. Né? É o caso, de repente, se você resolve, né, exterminar, não sei, os sapos, né? Mas os sapos se alimentam dos mosquitos, então, e das moscas. Então, se as moscas e os mosquitos não tiverem os sapos como predadores naturais, o ambiente pode ficar infestado de mosquitos e moscas, uma vez que eles não terão mais o predador natural, que é o sapo. E aí você vai, de repente, e elimina um outro tipo de animal também, que seria, de repente, um predador natural do rato, alguma coisa assim. Né? As cobras, não sei, no mato, né? No campo, talvez, as cobras que vão comer, se alimentar de camundongos e coisas assim. Então, você elimina as cobras e aí os camundongos se proliferam. Então, observa o que ele diz aqui, né? Quando os animais provêm as próprias necessidades materiais, eles se constituem, mesmo de forma inconsciente, em agentes dos desígnios do Criador. Né? Nós temos na Terra, em consequência, em virtude, né? Em virtude de ser um planeta ainda de provas e expiações, a própria característica do planeta apresenta situações complicadas, né? Situações difíceis. Nós temos regiões de floresta densa, né? Onde existem muitos animais, onde existem muitos insetos, né? Que torna difícil a vida do homem naquela região. Nós temos regiões de muito, né? Regiões desérticas, né? Ou regiões de pântanos e tudo mais. Então, Deus cria estas situações, né? Para que o homem que vai viver naquela região, por ser um espírito ainda pouco evoluído, expie determinados comportamentos vivendo naquele planeta mais difícil. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, coloca os animais para equilibrar o ecossistema, não é? E tornar as coisas para o homem não tão difíceis assim. A questão, né, dos sapos que comem os mosquitos e as moscas, para que eles não importunem tanto assim o homem. Né? E aí o que acontece? Esses animais estão efetivamente colaborando com Deus. Né? Estão colaborando para o objetivo final, que é tornar a Terra, tornar o planeta uma região possível de ser habitada pelo homem. Né? Então, tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. Gente, eu sempre penso nisso. Tudo que Deus cria, nada é uma criação inútil. Nada que existe na natureza é inútil. Eu estou, até hoje, devo confessar a você, procurando a finalidade da barata. Ainda não encontrei, não sei se algum cientista já conseguiu determinar o porquê da existência das baratas. Mas eu tenho certeza que eu, na minha ignorância, que não sei o porquê
mas Deus sabe, né? Considerando, inclusive, que parece que em uma crise atômica as baratas iriam sobreviver. Nós não, mas elas sim, né? Então são coisas, né? Vejamos aqui o comentário da nossa querida Miriam Becker. A amiga está dizendo, foi o que aconteceu com o surgimento da peste negra no passado, pelo extermínio de todos os gatos da época, decretado pelos governantes, daí aumentando muitíssimo a quantidade de ratos. Exatamente, amiga, muito bem lembrado. Exatamente. Né? Exatamente. Eu não quero saber de gato, gato dá azar, gato isso, gato aquilo, só que o gato, né, era um predador natural dos ratos. Né? Então, se você não tem gato, não tem predador natural ali controlando o ecossistema, você vai ter um descontrole da natureza. Né? Eu não me lembro muito bem qual foi o exemplo, Miriam, mas existia uma situação também que em determinado local existiam umas árvores, né? Umas árvores que ficavam meio que em frente, né? Em frente ao mar, né? Tipo uns pinheiros, alguma coisa assim. E por algum motivo o homem alterou aquilo, retirou aquelas árvores que naturalmente haviam nascido naquele lugar e com isso tornou o ambiente muito desagradável. Eram justamente aquelas árvores que, de repente, controlavam o vento forte que vinha do mar, fazia uma espécie de anteparo, e quando eles destruíram as árvores que estavam ali, uma espécie de proteção, eu acho que o vento veio de maneira mais forte, atingindo, né, lá a sua cidade, coisas assim. Então, a gente tem que entender, né, que tudo está muito bem feito, né? A natureza é perfeita. Por quê? Porque é uma criação divina. E tudo que Deus faz é certo, tudo que Deus faz é correto. Nós, a nossa ignorância, como eu falei, a questão da barata, né? Não sabemos o porquê, mas Deus sabe, porque Deus não cria nada inútil, né? Nada inútil. Então, se elas existem, com certeza, né, é porque elas têm um papel importante na natureza. Uma amiga costuma dizer que a barata, né, está treinando para ser borboleta um dia, né? Quem sabe, né? Voar, ela de vez em quando já voa, né? Nos dando um terrível susto, né? Bom, vejamos agora o que nos dizem aqui os amigos de Djalma Santos e Ana Maria, né, no comentário dessa pergunta 677. Vamos lá. Os animais são dotados do instinto de conservação, que é um determinismo divino programado por Deus para dar aos animais as condições de sobrevivência. Mesmo em situações críticas e em ambientes inóspitos, em que a alimentação é escassa. Mas, ainda assim, eles encontram sempre meios de sobreviver ao frio, calor, às tempestades e a outros fenômenos da natureza que os atingem. Isso aqui é muito lindo, né? Essa colocação que os nossos amigos fizeram aqui, né? Os animais são dotados do instinto de conservação, que é um determinismo divino. Deus colocou neles esse instinto de conservação, assim como colocou em nós, né? Programado por Deus para dar aos animais as condições de sobrevivência, mesmo em situações críticas e em ambientes inóspitos, em que a alimentação é escassa. Mas, ainda assim, eles encontram sempre meios de sobreviver ao frio, calor, às tempestades e a outros fenômenos da natureza que os atingem. Exatamente. Se nós pensarmos, né, efetivamente, nós vamos concluir que Deus, né, obviamente, que colocou determinados animais em determinadas regiões do globo, né, regiões muito quentes, isso e aquilo, e obviamente que deu a esses animais as condições de sobreviverem ali, né, porque senão, para que
criar esses animais para colocá-los em regiões tão inóspitas se eles não sobreviveriam, né? Não sobreviveriam àquelas condições. Né? Para que colocar animais em regiões onde existe inundações de tempos em tempos, como se nós vamos pensar no Pantanal, não é? No Pantanal brasileiro, onde de tempos em tempos existem aquelas inundações, aquelas cheias, e os animais que habitam aquele ecossistema sempre conseguem se safar dessa situação, já sabem como lidar com isso. Né? E, de uma certa forma, penso eu também que, às vezes, observando os animais, o homem vai ter alguma intuição, algum insight com relação à sua própria proteção. Se os animais fazem assim, de repente é uma forma, eu posso tentar fazer também e dá certo para mim, não é? Então é muito interessante quando a gente observa isso, né? Quando a gente observa efetivamente, né, que tudo na natureza não é de forma alguma obra do acaso. O acaso não é inteligente, né? O acaso não é um inteligente. O que nós vemos é obra de Deus, né? E tudo isso que a gente observa é uma maneira, né? Uma maneira de nós confirmarmos a existência de Deus, né? As pessoas que são incrédulas, que não querem se dobrar à realidade, costumam dizer: isso aí é por acaso, isso aí é assim mesmo, o animal começou a viver assim, dessa forma, porque ele resolveu, ele descobriu, Como ele intuiu, disse que o animal não tem inteligência? Como ele, então, intuiu, né, que ele deveria fazer isso, aquilo, para se preservar? Como o urso que hiberna durante o inverno, né, saberia que chegaria o inverno e ele precisaria se recolher a uma caverna para dormir durante todo o período do inverno, consumindo as energias acumuladas para poder, na primavera, acordar? Quem disse isso para ele? Então, é óbvio que tudo que existe no universo é muito bem planejado, elaborado. Nada existe, né, por acaso. Nada é fruto do simples acaso, porque o acaso não existe. Né? O acaso não existe. Tudo que existe é muito bem planejado, organizado, estudado, né, por Deus e elaborado e executado pelos espíritos puros que são os seus propostos, os seus ministros, né, os seus ministros. É por isso que nós temos que ter grande confiança, né? Embora muitas vezes a situação do nosso planeta pareça ser uma situação meio que problemática, caótica, nós precisamos confiar em Deus. Né? Precisamos confiar em Deus, confiar que Deus tem tudo sob controle. E que, no caso aqui do nosso planeta, Jesus, que é o governador do planeta Terra, também tem tudo sob controle. Jesus está no leme dessa nau, como a gente costuma dizer. Né? Agora, é óbvio que cabe ao homem a preservação também da sua morada. Esta é a morada que Deus nos deu. E nós temos a obrigação de preservá-la. Assim como nós preservamos a nossa casa, se tem um buraco no teto, a gente vai lá e conserta. Se tem um entupimento aqui ou ali, a gente também vai lá e resolve. Né? A gente preserva a nossa habitação, por que não preservar a nossa habitação maior, que é o nosso planeta? Preservando as fontes de água, não poluindo os rios, não poluindo os mares, não exterminando as florestas que colaboram para amenizar, né, para amenizar o nosso clima e tudo mais. O homem precisa desenvolver muitas coisas, mas uma delas é a sua consciência ecológica. O homem precisa desenvolver a consciência de que estamos em um planeta, que esse planeta é a nossa casa, que temos que cuidar da nossa casa planetária como cuidamos da nossa casa, onde vivemos o nosso dia a dia. Né? É muito importante termos esse em mente. Vamos ler aqui o comentário da minha, daí a gente vê as maravilhas criadas pelos espíritos engenheiros siderais
nos laboratórios espirituais. Com certeza, Miriam, com certeza, né? Cada maravilha maior que a outra, né? Cada maravilha maior que a outra. É realmente algo muito, muito lindo, né? Que nós não podemos deixar de observar, né? Não podemos deixar de observar. E não podemos nos eximir também da responsabilidade de colaborar, de alguma maneira, com esses amigos, que tanto fazem pelo nosso bem-estar, né? Os amigos espirituais, que tanto se preocupam conosco, que tanto tentam nos alertar, nos aconselhar com relação à melhor forma de vivermos aqui no nosso planeta, né? De não destruirmos a nossa casa planetária, porque se nós destruirmos a nossa casa planetária, onde nós iremos viver? Onde nós iremos viver? Então, nós não pensávamos que fosse ser assim, mas esse estudo de hoje acabou se transformando num estudo, né, de conscientização ecológica, né? Nós começamos a pensar e a analisar, né, e ver o quanto nós precisamos cuidar do nosso planeta. O quanto cada um de nós precisa fazer a sua parte. Não desperdiçando a água, não poluindo, buscando reciclar sempre que possível aqueles materiais que demoram muito a se decompor na natureza, né? Auxiliando na preservação das matas, protegendo os animais, né? Não desperdiçando alimentos, né? Aprendendo a dividir, a compartilhar mais aquelas coisas que a gente tem dentro de casa, que a gente não usa há muito tempo. Vamos doar, né? Vamos doar para as pessoas que não têm nada ou muito pouco. Enquanto aquela roupa, aquele calçado, aquele objeto está adormecido, abandonado lá no fundo dos nossos armários, alguém está sentindo falta dele, não é? Então, vamos pensar mais nisso. Vamos pensar mais em sermos mais solidários, mais fraternos, em sermos menos apegados à matéria. Vamos exercitar um maior desprendimento e, sobretudo, vamos exercitar o amor pelo nosso planeta, o amor por toda a humanidade. Ok? Bem, meus queridos, chegamos ao final do nosso estudo de hoje, esperando que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante da nossa temática de hoje e na próxima semana voltaremos com a continuação desse estudo que fala sobre a lei do trabalho. Ok? Grande beijo para todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau, Miriam. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.